E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Eu estou refazendo o vídeo do Serenata Prateada, que foi dirigido por George Stevens em 1941, que também tem no elenco Cary Grant e a Irene Dunne, né? É, Esse filme é baseado num conto, né, de 1940 que fala sobre é, um, um casal, né? E as nuances e os altos e baixos desse relacionamento. É um casal que passou por um bom período juntos, eu diria décadas, né? 20 anos, ou até talvez um pouco mais, e que já passou de tudo, né? No relacionamento deles. Parece uma montanha russa, né? Então, eles são diferentes e têm atitudes diferentes, né? Comportamentos diferentes. Eu tinha falado, o que que eu tinha falado errado? Que o Roger, né, interpretado pelo Cary Grant, trabalhava numa loja de LP, né? Mas não era ele, e sim ela, a esposa Julie Adams, né? Que é interpretada pela Irene. Então, o que que acontece? Bem no começo do filme, você vê, né, a Julie na antiga casa dela, né, e ela tá, sabe aquela coisa de a gente mexer nas nossas coisas, tal, para ver se você vai ficar com aquilo ou se você vai jogar fora. E normalmente a gente faz uma mudança interna, né? Então quando você faz aquela, sabe, aquela faxina na casa, que você joga um monte de coisa fora, na verdade você está fazendo uma limpeza interna, dentro de você. Então nós vemos a Julie, né? Mexendo nas coisas e contando, né? Pra gente como é que ela conheceu o Roger, né? E assim, o filme é uma boa parte feita por flashbacks, né? E enquanto ela está contando pra gente através de músicas, né? A gente vai entendendo o que aconteceu entre eles, né? Então ela coloca o LP, né? Ali no toca música, né? E vai passando para nós a visão dela do que foi, né, o relacionamento dela com o Roger, né? Então, o que que acontece? Eles estão eles estão separados, né? Vivendo em lugares diferentes. Aí ela conta que a primeira vez que conheceu o Roger foi na loja de música, né? De LP, que naquela época não tinha CD nem DVD, né? E eles se encantam, né? Assim, perdidamente um pelo outro e tal. E só que no início, né, era bem diferente, né? Vocês sabem como é que é quando vocês começam a namorar
é tudo um amorzinho, é só no love, né? Aí eles acabaram casando e tinha aquele sonho, né, de principalmente ele, porque ele era ambicioso, né? Ele, na verdade, era jornalista, né? E pensava em cada vez mais subir de cargo, né? Se tornar importante e poder pagar uma vida decente para a esposa, né? Nada mais que justo, tá certo. Só que essa esperança que eles tinham, essa paixão, esse sonho de ter uma vida incrível, meio que foi sendo abandonado. Por quê? Ele, como eu já disse, ele era muito ambicioso e ela era mais pé no chão, né? E eles tinham que ficar trocando de lugar, de casa, de apartamento, devido ao serviço dele. Então, ela se sentia frustrada, né? Por causa disso, da profissão dele, que ela queria ter uma vida mais estável, né? Ela era uma pessoa que queria uma coisa mais estável emocionalmente e tal, romanticamente, de forma romântica, né? E, bem, eles queriam ter um filho, né? E assim solidificar ainda mais o que ambos, né, sentiam. Porém, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, ela acabou perdendo, né? Eles acabaram perdendo essa oportunidade e devido a essa perca, infelizmente foi mais de uma perca, né? Só que uma foi num nível mais avançado, né? Eles se separaram pela primeira vez, mesmo sendo completamente apaixonados um pelo outro, né? E eles fizeram coisas, não é erradas, desculpa, bem diferentes, porque os dois tinham personalidades diferentes, né? E essa perca abalou muito emocionalmente os dois. A conexão que eles tinham no início foi praticamente perdida, mesmo os dois sendo completamente apaixonados um pelo outro. Aí passou um tempo, eles voltaram, né? E ele estava mais preocupado em conseguir dinheiro, em sustentar aquela família. E ela queria mais contato, né? Assim, carinho e tal. Aí quando eles voltaram, eles tentaram adotar uma criança. Então eles começaram a ir em lugares, né? Para conseguir adotar. No início foi um pouco difícil por causa dessa instabilidade, né? Assim, de não ter um lugar fixo, de não ter muitos anos estar morando em um lugar, mas beleza, teve uma hora que eles conseguiram e eles conseguiram, né, adotar a Trina, né? E você vê o quanto ambos mudaram, né? E você percebe que isso realmente era um sonho deles. Então, as dificuldades que eles estavam passando no casamento foi praticamente esquecido e os dois se tornaram os pais, né? Verdadeiros. Eles eram completamente apaixonados pela filha, né?
Só que a filha, a Trina, foi mostrando, né? Ela criança, bebê, depois, sabe, adolescente. E eles, infelizmente, tiveram uma outra perda. Só que essa perda foi ainda pior do que aquela outra lá, né? Por quê? Porque eles viram crescer, eles viram adolescentes, né? E a perca foi tão difícil que eles se separaram novamente, né? E é aí, depois dessa separação, cada um foi para um lado, é que o filme começa. Então, o filme começou praticamente pelo final. E ela, ao contar a história, ela foi refletindo. Então, ela foi pensando se aquele casamento poderia ser salvo, né? Se ainda haveria esperança para eles, né? E se ainda existia um amor tão forte, tão verdadeiro, que fizesse os dois juntar os trapinhos novamente e conseguir conviver até que a morte os separe, né? Então é um filme que eu acho lindo e te faz refletir sobre as coisas. Então esse filme não fica só mostrando o mar de rosas, não. Ele mostra as partes ruins também, as partes negativas, que todo casal tem seus altos e baixos, né? Seus defeitos, suas qualidades, e ele me ganha nisso. Bem, eu não sei se, né, muita gente assistiu, mas eu recomendo, né? É um baita filme. Eu sei que vai emocionar muita gente. E quem quiser deixar aí nos comentários o que achou, né, do filme, do vídeo, fiquem à vontade. Eu hoje à noite irei fazer uma live, então a gente ainda se encontra mais tarde. Um abraço, fiquem com Deus, fui!